adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Então, Pilatos mandou chicotear Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Também o vestiram com um manto púrpura. Eles se aproximavam dele e diziam: "Viva o rei dos judeus!" e batiam em seu rosto. Pilatos saiu mais uma vez e disse aos judeus: "Eu o trouxe aqui fora para que vocês saibam que eu não o considero culpado de crime algum." Então, Jesus veio para fora com a coroa de espinhos e o manto púrpura. Pilatos disse: "Vejam, aqui está o homem." Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas viram Jesus, eles gritaram: "Crucifique-o, crucifique-o." Pilatos respondeu: "Vocês que o levem e o crucifiquem, pois para mim ele não é culpado." Os líderes judeus responderam: "Nós temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque ele diz ser o Filho de Deus." Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda com mais receio e voltou para o palácio. Ele perguntou a Jesus: "De onde você é?" Mas Jesus não respondeu. "Você está se recusando a conversar comigo?" Pilatos disse a Jesus: "Você não percebe que eu tenho poder para libertá-lo ou crucificá-lo?" Jesus respondeu: "O Senhor não teria poder sobre mim, se esse não lhe fosse dado por Deus. Portanto, quem me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior." Depois que Pilatos ouviu isso, ele tentou libertar Jesus. Mas os líderes judeus gritaram: "Se você libertar esse homem, você não é amigo do imperador romano. Qualquer um que se diz rei está se rebelando contra César." Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, em um lugar chamado Calçada de Pedra, em hebraico, Gabatá. Era quase meio-dia no dia da preparação, um dia antes da Páscoa. Pilatos disse aos judeus: "Vejam, aqui está o seu rei." E eles gritavam: "Mate-o, mate-o, crucifique-o. Vocês querem que eu crucifique o seu rei?" Os chefes dos sacerdotes responderam: "O único rei que nós temos é César." Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Eles levaram Jesus dali. Ele carregava sua própria cruz, e foi levado para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Eles o crucificaram lá, juntamente com 2 prisioneiros, um de cada lado dele. Pilatos ordenou que fosse colocado um letreiro na parte de cima da cruz, no qual se lia: "Jesus de Nazaré, o rei dos judeus." Muitas pessoas leram o letreiro, pois o local em que Jesus tinha sido crucificado ficava perto da cidade. Esse letreiro foi escrito em hebraico, latim e grego. Então, os chefes dos sacerdotes foram até Pilatos e lhe pediram: "Não escreva o rei dos judeus, mas, sim, este homem disse: 'Eu sou o rei dos judeus.'" Pilatos respondeu: "O que eu escrevi, escrevi." Quando os soldados crucificaram Jesus, eles tiraram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, para que cada soldado ficasse com alguma peça. Havia também um manto, feito de uma peça só de tecido, sem costura. Então, eles disseram uns aos outros: "Não vamos rasgar esse manto. É melhor que joguemos os dados para ver quem ficará com ele." Assim, se cumpriu o trecho das Sagradas Escrituras que diz: "Eles dividiram minhas roupas entre si, e jogaram os dados para decidir quem ficaria com o meu manto." E foi exatamente assim que os soldados fizeram. Perto da cruz estavam Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe, e o discípulo a quem ele amava ao lado dela, ele disse à sua mãe: "Mãe, este é o seu filho." E, depois, disse ao discípulo: "Esta é a sua mãe." A partir de então, o discípulo levou Maria para que ela morasse na casa dele. Jesus, então, percebeu que havia terminado tudo o que tinha vindo fazer. Para que se cumprisse o que está escrito nas Sagradas Escrituras, disse: "Estou com sede." Lá, havia uma vasilha com vinagre de vinho. Então, eles molharam uma esponja nesse líquido, colocaram a esponja na ponta de um ramo de esopo, e molharam os lábios de Jesus. Após isso, Jesus disse: "Tudo está completado." Ele, então, inclinou a cabeça e deu seu último suspiro.
Era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem expostos nas cruzes no sábado. De fato, esse era um sábado especial. Então, eles pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas, para que os corpos pudessem ser tirados de lá. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro homem que havia sido crucificado com Jesus, e depois quebram as pernas do outro. Mas, quando eles se aproximaram de Jesus, viram que ele já havia morrido, e por isso não quebraram as pernas dele. No entanto, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. Nesse momento, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele tem certeza de que o que diz é verdade. Então, vocês também podem crer. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que está escrito nas Sagradas Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado, e o que está escrito em outro trecho das Escrituras que diz: eles irão olhar para aquele a quem perfuraram com a lança. Depois disso, José de Arimateia perguntou a Pilatos se ele poderia retirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe deu permissão. José era um discípulo de Jesus, mas mantinha isso em segredo, pois tinha medo dos judeus. Então, José veio e levou o corpo. Ele foi ajudado por Nicodemos, aquele que viera falar com Jesus à noite. Ele trouxe cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, juntamente com essa mistura, seguindo o costume do sepultamento judaico. Havia um jardim próximo ao local onde Jesus fora crucificado. Nesse jardim havia um túmulo novo que ainda não tinha sido usado. Como era o dia judaico da preparação, e o túmulo estava próximo, eles colocaram o corpo de Jesus lá. João capítulo 19. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.